Que é que nos vem a ideia quando ouvimos a palavra Terra? Muitos de nós pensamos num globo semelhante àqueles que se costumam colocar sobre a secretária, uma esfera colorida onde os oceanos são representados em azul e os continentes em cores diversas, uma para cada país. Ou pensamos no mapa mundi, onde os contornos dos principais continentes estão desenhados num grande retângulo. Para outras pessoas, porém, a palavra Terra significa algo completamente diverso. Significa um planeta dos vários que constituem o grupo do Sistema Solar, uma bola enorme que flutua no espaço, tendo como cenário de fundo o universo salpicado por uma infinidade de estrelas. Hoje em dia, somente as pessoas mais idosas, a velha geração, é que pensa em globos e mapas. Para os jovens, a Terra é um corpo celeste, um elemento astronômico tal como Vênus e Marte. A gente moça imagina o planeta como se fosse visto do espaço, isto é, como se já tivessem feito viagens interplanetárias. Os meados do século XX representam, na verdade, o ponto culminante da história dos conhecimentos que o homem possui do planeta onde vive. Nesta história, houve 3 fases, das quais a primeira foi a mais longa. Desde os primórdios da civilização até o começo do século XVI, o homem geralmente pensava viver num disco plano. Finalmente, o êxito da primeira viagem de circunnavegação em torno do globo, realizada pela expedição de Fernão de Magalhães em 1522, terminou uma antiga controvérsia, provando, sem admitir contestações, que o homem vivia na superfície de uma esfera. Assim começou a era dos globos terrestres e dos mapas. E agora, estamos iniciando a terceira fase, particularmente através dos nossos jovens, já de posse do novo conceito de moradia cósmica que o homem habita, conceito que define a posição da Terra em relação ao universo. Foi a nova geração que melhor demonstrou estarmos agora em plena era do espaço, colocados num posto de observação diferente de tudo quanto o esforço e a inteligência humana até agora tinham alcançado. Através de toda a história, o homem tem se apegado obstinadamente ao conceito de que vive no centro do universo, nos anais da ciência e da investigação. Poucas concepções humanas foram desmentidas tão frequentemente como esta, apesar de defendida com tanta dedicação. O processo pelo qual o homem, pouco a pouco, tem sido afastado da posição central que julgava ocupar no universo, é uma questão de progresso intelectual, que devemos a muitos talentosos famosos do passado. Porém, só na nossa geração estamos presenciando as fases finais deste notável desenvolvimento. Os povos antigos, pensando que a Terra fosse um disco gigantesco, também acreditavam que o seu país ocupasse o centro do disco. Para os chineses, a China sempre foi o império do meio, e uma crença idêntica sobre seus países foi manifestada pelos povos da Índia e pelos maias, na América Antiga. Os gregos, com sua meticulosidade, chegaram mesmo a determinar um centro matemático para o disco, que formava o mundo. Este centro ficava localizado em Delfos, e era o famoso Santuário de Apolo. Delfos ficava nas encostas do Monte Parnaso, a alguns quilômetros da costa do Golfo de Corinto. O santuário era o mais sagrado de todos os templos gregos, por causa do seu famoso oráculo, fonte de consulta de reis, homens de Estado e simples cidadãos que desejavam saber qual seria o seu futuro. Mas o Templo de Delfos era famoso ainda por outro motivo. Entre as enormes paredes do edifício principal havia um cone enfeitado, de mármore muito polido, o ônfalo, que era o umbigo do mundo.
É fácil compreender porque o homem tinha tendência para supor que o mundo tivesse a forma de um disco. Onde quer que nos encontremos, sempre nos parece que estamos ocupando o centro de um plano, enquanto os outros objetos parecem estar dispostos à nossa volta, colocados em circunferências concêntricas. Quando estamos no mar alto, vemos um imenso círculo em redor de nós. O firmamento à noite faz-nos lembrar uma cúpula, da qual parece que ocupamos o centro. Os primeiros sábios gregos conceberam a Terra como se fosse uma imensa região circular rodeada pelo rio Oceanos. Esta imagem não estava em desacordo com os conhecimentos geográficos que possuíam os povos mediterrâneos daquela época. Quando já nos últimos séculos, os filósofos gregos começaram a ficar insatisfeitos com esta primeira concepção. A sua nova doutrina, admitindo que o mundo tinha forma esférica, não foi baseada em quaisquer descobertas de caráter geográfico, mas em raciocínios teóricos, de natureza matemática. Não sabemos quem foi o primeiro homem que teve a extraordinária ideia de dizer que a Terra não era um disco, mas uma esfera. Sabemos apenas que o famoso filósofo grego Aristóteles, que viveu entre os anos 384 e 322 a.C., acreditava nisso. Argumentava que devia ser assim, porque a esfera tinha uma forma rigorosamente perfeita, e somente uma forma que fosse perfeita se podia admitir para representar a Terra e o Universo. Não satisfeito com este único argumento, apesar de ser nítido e convincente, para o seu espírito metódico, próprio de um grego, Aristóteles ainda arranjou uma prova mais engenhosa. Fez notar que, num eclipse lunar, quando a Lua principiava a entrar na sombra da Terra, o contorno da sombra que se projetava nela era circular. A sombra da Terra, que se projeta sobre a Lua, é sempre um segmento circular, disse Aristóteles. E entre todos os sólidos geométricos, a esfera é o único que projeta uma sombra circular, qualquer que seja a posição em que estiver. Era uma prova simples, mas na verdade bastante engenhosa. É realmente admirável quando apreciamos um eclipse lunar e verificamos que o nosso planeta mostra a sua forma verdadeira naquele alvo cósmico, proporcionado pela natureza. Com a divulgação da ideia de que a Terra era na realidade uma esfera, os povos passaram a abandonar a pretensão de que ocupavam o centro do mundo. Todos os pontos situados na superfície de uma esfera possuem características matemáticas idênticas. Não há um só desses pontos que possa distinguir-se de qualquer dos outros. A razão para afirmar que se ocupava o centro do mundo ou pertencia a todos os povos simultaneamente ou não pertencia a nenhum. O fato de que a Terra era uma esfera não se tornou ideia comum senão já muito depois da época em que viveu Aristóteles. Tal conceito não era ensinado nas escolas. Muito pelo contrário, era apenas do domínio de alguns filósofos, astrônomos e matemáticos. Passou absolutamente ignorado durante os últimos anos da Antiguidade e toda a Idade Média, até que, no século XV, transformou-se em excitante especulação entre os valorosos navegadores de Espanha e Portugal. Os motivos dessa especulação foram exclusivamente práticos. A Espanha e Portugal estavam praticamente isolados do resto da Europa, por uma alcantilada cadeia de montanhas, os Pirineus. Os muçulmanos dominavam os países do Oriente Médio, impedindo os europeus de comerciarem as riquezas da Índia. Bloqueados naquelas direções, os portugueses e os espanhóis exploraram a costa do continente africano, com a intenção de verificar se seria possível alcançar a Índia
navegando rumo ao ocidente e contornando a tal superfície esférica cuja existência se admitia. A verdadeira forma da Terra passou a ser então de grande importância prática, quando até aí não tinha sido mais que uma simples teoria de interesse puramente matemático e astronômico. Porém, mesmo no tempo de Colombo, a forma esférica da Terra foi negada por muitos homens inteligentes. Nos apelos feitos à corte espanhola para financiar a sua empresa de navegar até a Índia, tomando a rota do Ocidente, Colombo teve de lutar sempre contra o clássico argumento: que é que acontecerá aos seus navios quando você estiver chegado ao fim do mundo? Não serão arrastados para além da orla final e precipitados no vácuo? Somente após vários anos, Colombo conseguiu impor suas ideias e iniciar a viagem. Até o fim de sua vida, Colombo manteve sempre a convicção de que tinha alcançado as costas orientais da Índia e que tinha realmente atravessado a parte desconhecida da superfície esférica da Terra. Evidentemente, não era verdade. A primeira tentativa para realizar uma viagem de circunnavegação em torno do globo foi a de uma expedição comandada pelo navegador português Fernão de Magalhães. No dia 20 de setembro de 1519, partiu de São Lúcar de Barrameda, porto que servia a cidade espanhola de Sevilha, com 5 navios. Contornou o extremo sul das Américas, atravessou toda a imensidão do Pacífico e, depois de uma longa epopeia, chegou às Ilhas Marianas e descobriu as Filipinas. Fernão de Magalhães foi morto em 1521, quando prestava auxílio ao chefe de uma tribo nativa em guerra contra uma ilha vizinha. Um dos restantes navios da frota, o Victoria, sob o comando do capitão João Sebastião del Cano, completou a viagem de volta ao mundo, circundando a África e chegando a Sevilha, no dia 9 de setembro de 1522, quase precisamente 3 anos depois da data da partida. Misteriosamente, o calendário do navio marcava 8 de setembro no dia da chegada. Ninguém teve a ideia de lembrar que a diferença de um dia era devido ao fato de a viagem ter sido feita rumo a oeste, em sentido contrário ao do movimento da rotação da Terra. Depois da façanha de Fernão de Magalhães, a verdadeira forma da Terra passou a ser aceita pela opinião geral. Tinha começado a segunda fase, em que o homem via o planeta sob uma nova perspectiva. Agora, já ninguém tinha razão de afirmar que ocupava o centro do mundo, mas a Terra era ainda considerada como sendo o centro do universo, e todas as estrelas, o Sol, a Lua e os planetas giravam em volta dela. Esta concepção também estava condenada, e o homem que viria destruí-la já tinha 49 anos de idade, quando Vitória chegou a Sevilha, depois da histórica viagem. Foi em 1543, ano da morte de Nicolau Copérnico, que seu famoso livro De Revolutionibus foi publicado. Considerava o Sol como ocupando o centro do universo, e tal posição era atribuída ao astro em virtude do seu extraordinário fulgor. A Terra foi relegada por Copérnico para uma localização modesta, entre os outros planetas que giravam em torno do Sol, ficando, portanto, bastante afastada da importante posição central que lhe tinham atribuído. Quando as ideias de Copérnico começaram a tornar-se conhecidas, muitos homens ilustres, com toda a gente da época, recusaram-se simplesmente a acreditar nelas. Como podia esta terra imensa, este chão firme que tinham sob os pés, juntamente com os oceanos e a atmosfera, deslocar-se através do espaço? Copérnico, o polonês louco, dizia que a Terra rodava em torno do próprio eixo,
dando uma volta completa em cada 24 horas, e ao mesmo tempo girava à volta do Sol, com uma velocidade incrível, 100 vezes superior à de uma bala de canhão. 150 anos tiveram de passar antes que a maioria das pessoas eruditas pudessem aceitar esta ideia fantástica. A escassa capacidade intelectual do homem não tinha sido, porém, o único obstáculo. O seu orgulho também sentia relutância em aceitar a humilhante hipótese de que a Terra, onde o ser humano habitava, não fosse o centro do universo. Todavia, a revolução provocada pelas ideias de Copérnico estava apenas no princípio, uma vez que a Terra, e com ela o homem, flutuava no espaço, outras ideias novas começaram a despontar. O livro de Copérnico tinha tratado unicamente dos planetas e seus movimentos. As estrelas eram ainda encaradas como simples pontos luminosos, presos numa gigantesca esfera que envolvia todo o universo, de que o Sol ocupava o centro. Durante milhares de anos, as pessoas tinham acreditado na existência dessa esfera de cristal que suportava as estrelas. Pois não é verdade que a vemos lá em cima, no céu, quando as noites estão limpas? Porém, depois que Copérnico morreu, a esfera que segurava as estrelas também ficou com os dias contados. Algumas décadas após a morte do famoso polonês, o monge italiano Giordano Bruno começou a divulgar que a esfera estelar era uma ilusão de ótica. Admitia que as tais estrelas fixas eram na verdade sóis que rivalizavam com o nosso em tamanho, imponência e fulgor. Reconheceu que o universo era infinitamente maior que o diminuto espaço ocupado pelo sistema solar. Pulverizou o antigo conceito de esfera estelar e abriu novos horizontes num espaço imenso, tão vasto e profundo que se podia dar ao luxo de conter milhões de sistemas solares. As distâncias entre nós e esses sóis são tão grandes, idealizava ele, que o seu brilho extraordinário é ofuscado e se transforma naquele cintilar de estrelas que vemos à noite. No ano de 1600, Giordano Bruno foi considerado herege e queimado na fogueira. O conjunto de todas as suas descobertas foi o motivo da condenação. Consideraram-no culpado, não apenas pelas suas teorias astronômicas, mas ainda por outras razões. Os altos dignatários da Inquisição ficaram, para encurtar razões, profundamente chocados por esse homem que tinha a audácia de imaginar a Terra como uma minúscula e insignificante bola flutuando no espaço, tal como se fora um grãozinho de poeira. Na sua opinião, essa ideia representava uma perfeita blasfêmia. Pois não era verdade que a Terra e a raça humana tinham sido distinguidos com a vida do Salvador? Tinham que ser, por conseguinte, muito mais importantes do que aquele monge louco pensava. Ainda hoje, existem muitas pessoas que não conseguem conciliar as modernas concepções científicas do universo com suas convicções religiosas. Porém, menos de 200 anos após a morte de Giordano Bruno, muitos dos estudiosos que se dedicavam a questões científicas tinham perfilhado a ideia de que a Terra não era mais do que uma pequena partícula dentro da galáxia. O universo foi concebido pelos astrônomos como uma gigantesca nuvem de estrelas, com a forma de uma roda, cuja perspectiva para nós, que estávamos dentro dela, se afigurava como se observássemos de perfil, e uma parte do aro da roda formava a mancha prateada da Via Láctea. O astrônomo inglês William Herschel, explorando a galáxia com seus poderosos telescópios, chegou à conclusão de que o Sol, com os planetas, ficava situado próximo do centro da Via Láctea. Assim, embora a Terra houvesse perdido uma parte da sua importância no universo, o homem, pelo menos ainda,
permanecia convencido de que ocupava o centro do universo que conhecia. O motivo que o levava a pensar assim era admitir que só existia uma galáxia, ou seja, a sua. Mais ou menos na época em que Herschel viveu, há pouco menos de 200 anos, os astrônomos faziam as mais diversas conjecturas acerca da natureza de certas manchas luminosas, muito pálidas, que se encontravam no céu e que não podiam ser decompostas ou divididas, de modo a nelas se distinguirem as estrelas que as compunham. À medida que foram sendo construídos telescópios mais poderosos e perfeitos, cada vez descobriam-se mais dessas manchas, hoje chamadas nebulosas. O filósofo alemão Immanuel Kant foi o primeiro a admitir que tais nuvens de cor pálida eram outros sistemas de estrelas, outras galáxias que ficavam a distâncias incalculáveis da nossa. No século XIX, as distâncias entre as estrelas passaram a ser conhecidas com mais exatidão e a posição que o Sol ocupava dentro da nossa galáxia tornou a ser averiguada, com base nos novos conhecimentos adquiridos. O resultado final dos estudos teve como consequência a destruição do velho conceito de que o homem ocupava o centro de tudo. Descobriu-se que o Sol estava muito mais perto da orla da Via Láctea que do centro, e à medida que se obtinham novas noções sobre o Sol, este ia passando a ser considerado como uma estrela comum, de tamanho médio, que não podia ser distinguida entre milhões de outras, nem pela grandeza, nem pela posição. Em 1917, um telescópio com 2,5 metros de diâmetro, na ocasião o maior do mundo, começou a funcionar no Observatório de Monte Wilson, na Califórnia. Entre as principais finalidades que lhe foram atribuídas, estava a de explorar as tais nebulosas de cor pálida. Alguns anos após, ficava provado sem sombra de dúvidas que essas misteriosas manchas de luz, quase invisíveis, eram realmente galáxias de categoria idêntica à nossa. A princípio, ainda persistiu a convicção de que a nossa galáxia seria um gigante, comparada com a maioria das outras. Era provável que ainda tivéssemos motivos para nos orgulharmos de alguma coisa. Todavia, também esta suposição foi destruída depois da Segunda Guerra Mundial, quando o Dr. Walter Baade, do Observatório de Monte Palomar, descobriu que se tinha cometido um erro flagrante ao se acreditar nas dimensões anteriormente atribuídas ao universo. Sabemos hoje que a nossa galáxia, da Via Láctea, é um tipo extremamente comum, a bilhões de outras iguais e ainda maiores. Já não havia dúvida que o homem e a sua minúscula Terra estavam reduzidos à insignificância. Porém, o homem ainda reclamava para si uma outra distinção. Uma distinção que nada tinha que ver com a simples geometria do universo. Não seria a humanidade provavelmente a única raça de seres inteligentes que habitava o universo? Não tardou muito para que esta opinião começasse a ganhar raízes. Acreditava-se que o nosso sistema solar tinha sido criado por uma graça dos céus, tão especial e tão rara que as possibilidades da existência de outros sistemas solares no universo, onde a vida fosse possível, eram inconcebíveis. Ainda há 30 anos atrás, o físico inglês Sir Arthur Eddington, autoridade de renome, afirmava que a vida do nosso planeta devia ser única no universo. Considerava a existência de vida na Terra um descuido, digamos, o resultado de um fracasso da natureza ao pretender manter o universo completamente estéril. Na década passada, este conceito de o homem chamar a si toda a glória de ser o único começou a tomar um rumo idêntico ao que havia tomado em outros tempos.
Hoje em dia, a ciência tem a certeza absoluta de que entre bilhões de sóis iguais ao nosso, que existem na imensidão das outras galáxias, muitos deles possuem também o seu conjunto próprio de planetas. Evidentemente que há também muitas estrelas diferentes do nosso Sol. Talvez muitos dos planetas sejam tão inóspitos como Mercúrio, por exemplo, ou como Júpiter, demasiado quentes ou extremamente frios. Outros provavelmente serão estéreis, porque a natureza lhes negou a física e a química, que tornam possível a evolução da vida. No entanto, embora a possibilidade seja de 1 para 1 milhão, devem existir certamente milhares ou mesmo milhões de outros planetas beneficiados com o privilégio de possuírem vida e acariciados pelo calor amigo de outros sóis. E por que é que esses seres vivos não terão também a aventura de gozar daquilo a que chamamos o dom da inteligência? Esta é, em resumo, a lição que se pode tirar de mais de 2000 anos de investigações e surpresas. O homem não ocupa o centro do universo, nem é o único ser, com as suas características, a habitá-lo. Contudo, o macrocosmo, o imponente império das estrelas e das galáxias, é unicamente um dos aspectos da criação universal, pois existe também o microcosmo, o reino das moléculas, átomos, núcleos e partículas elementares. Qual é a posição do homem entre essas duas principais divisões da natureza? O corpo humano, tal como qualquer outro objeto físico, é composto por átomos. É incalculável o número de átomos que constituem o corpo humano, porque cada um deles possui dimensões infinitamente pequenas. O número para representar a quantidade de átomos que forma o corpo humano é tão grande que não existe nome para ele. É composto por 28 zeros. Chamemo-los de N. Veremos agora que este número N goza de uma interessante propriedade, que é que obteremos se considerarmos uma massa de N corpos humanos. A soma de N corpos humanos terá uma massa aproximadamente igual à de uma estrela de tamanho médio. Portanto, o tamanho do homem situa-se precisamente entre as do átomo e as da estrela. Tal como Eddington primitivamente havia descoberto, na proporção de igualdade entre átomo, homem e estrela. Átomo sobre homem é igual a homem sobre estrela. O homem ocupa a posição intermediária. Atualmente sabe-se que o átomo não é a mais pequena partícula da natureza. É composto por elementos muito menores, tais como os prótons, os nêutrons e os elétrons. E uma estrela normal não é, de maneira nenhuma, a maior grandeza do universo. A Via Láctea e as outras galáxias do espaço sideral são muito maiores. Escolhemos o átomo e a estrela para nossos exemplos, porque são duas das principais e das mais características criações da natureza. São, até certo ponto, as unidades básicas de toda a criação. Colocar o homem entre o átomo e a estrela é uma espécie de artifício e certamente não poderá ser considerado como uma descoberta de grande importância científica, mas faz-nos pensar numa coisa. Estando o homem como está, colocado entre o microcosmo e o macrocosmo, desfruta ele de uma posição extremamente vantajosa. Pode-se facilmente explorar e mesmo compreender os milagres da criação que se processam em ambas as direções. Se a moderna ciência lhe usurpou o velho sonho de ser o único no universo e de ocupar o centro geométrico de todas as coisas, por outro lado, facultou-lhe algo mais importante. Que maravilhoso espetáculo é o universo em que vivemos, onde o homem é um ser tão insignificante
e, no entanto, tão admiravelmente localizado para investigar em todas as direções, para raciocinar e para ultrapassar seus próprios conhecimentos. Os estudos que proporcionaram ao homem a verdade acerca da posição que ocupa na natureza não são menos maravilhosos. Na realidade, talvez até sejam mais compensadores que o obstinado sonho fantástico do egocentrismo, em que vivia antigamente. Com os conhecimentos que adquiriu, o homem não se tornou menor. Pelo contrário, cresceu. O pensamento do homem e a vontade que demonstra de aprender, em qualquer atividade a que se dedique, estes sim, ocupam de fato o centro de todas as coisas. Um planeta girando, suspenso no espaço, o universo de sóis e planetas, uma infinidade de leis da natureza, que abrangem desde a galáxia ao átomo. Eis a visão moderna do mundo que o homem habita. Esta visão, contudo, foi obtida à custa de grandes dificuldades e a mentalidade conservadora de muitos cérebros que ainda encontramos por aí. Continua raciocinando na base do globo que vê sobre a secretária, ou do mapa que está pendurado na parede. Somente as inteligências mais evoluídas consideram a Terra como um planeta que gira na sua órbita há milhares de anos, tendo como cenário de fundo a imensa vastidão do universo. Rodeados pelos projetos de viagens espaciais, pela investigação das minúcias do átomo e pelo estudo das longínquas cadeias de galáxias. Os espíritos da gente jovem não desanimam. Eles estão, já que os de seus pais não estiveram, no meio, ou talvez seja mais correto dizer, no centro absoluto de todas as coisas.